Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o descanso no além. Era uma noite sombria, e o caminhoneiro, guiando seu imponente caminhão, cortava a escuridão da estrada deserta. A única companhia eram os faróis amarelados que cortavam a névoa densa e a chuva incessante que batia impiedosamente contra o para-brisa. As luzes dos postes de estrada pareciam piscar em uma melodia irregular, criando sombras que dançavam ao redor do caminhão. O motor roncava, ecoando pela noite silenciosa. O caminhoneiro, com olhos cansados mas alertas, concentrava-se na estrada iluminada diante dele, mal podendo enxergar mais do que alguns metros adiante. A chuva transformava o asfalto em uma superfície traiçoeira, e a névoa envolvia tudo como um manto misterioso. À medida que avançava, o caminhoneiro começou a sentir uma presença inexplicável, como se algo o observasse nas sombras. As árvores ao lado da estrada pareciam torres fantasmas, seus galhos retorcidos movendo-se como dedos gelados em direção ao veículo. Uma sensação arrepiante percorreu a espinha do caminhoneiro, mas ele atribuiu isso à fadiga e à atmosfera sinistra da noite. Envolto na névoa e na chuva incessante, o caminhoneiro continuou sua jornada solitária pela estrada escura, sem perceber que algo mais sinistro começava a se desenrolar na noite sem fim. O caminhoneiro, cansado da jornada, avistou uma placa indicando uma parada de caminhões à frente. A esperança de um breve descanso o animou, e ele dirigiu-se em direção à área de descanso. Ao chegar, porém, ficou surpreso ao ver que a parada, que normalmente seria movimentada, encontrava-se deserta. A névoa continuava a envolver tudo, agora dando à parada uma atmosfera ainda mais sombria. Os postes de luz emitiam uma luz fraca e intermitente, lançando sombras distorcidas sobre o asfalto molhado. O caminhoneiro estacionou seu caminhão em um espaço vago, sentindo um arrepio ao perceber que o silêncio era quase tangível. Ao adentrar a área de descanso, notou que as luzes do pequeno restaurante piscavam fracamente. A porta rangia quando ele a empurrou para entrar. O interior estava abandonado. Mesas e cadeiras vazias, o ar impregnado com um cheiro de mofo. Ao explorar, o caminhoneiro começou a notar marcas estranhas nas paredes, símbolos indescritíveis que pareciam ter sido rabiscados com pressa. Um frio na espinha o alertou para a sensação de que algo estava muito errado, mas antes que pudesse reagir, um barulho ecoou de algum lugar escuro na parte de trás do restaurante. O caminhoneiro, tenso e cauteloso, avançou em direção ao som. A cada passo, o ambiente parecia pulsar com uma energia desconhecida. Ao alcançar a origem do ruído, deparou-se com uma porta entreaberta. Ao empurrar a porta, uma escuridão profunda o engoliu. Ele hesitou por um momento, mas uma força invisível parecia puxá-lo para dentro. A sala estava repleta de sombras, uma escuridão viva que se contorcia como seres próprios. De repente, vozes sussurrantes ecoaram ao seu redor. Murmúrios indistintos que pareciam ecoar de um mundo além do compreensível. As sombras dançavam, ganhando forma e vida própria. O caminhoneiro sentiu o pânico crescer dentro dele enquanto tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Agora, preso entre a névoa lá fora e as sombras dentro, o caminhoneiro percebeu que a estrada escura havia se tornado um labirinto de pesadelos, e ele era apenas um viajante perdido na teia do desconhecido. A sala escura parecia se fechar ao redor do caminhoneiro, as sombras ganhando vida própria, enquanto se contorciam em um espetáculo macabro. As vozes sussurrantes cresciam em intensidade, penetrando sua mente como agulhas geladas. Sem pensar duas vezes, o caminhoneiro deu meia volta, correndo em direção à porta entreaberta. As sombras o perseguiram, movendo-se com uma agilidade assustadora. Seus passos ecoavam no silêncio, e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Ao alcançar a saída, o caminhoneiro mal teve tempo de respirar aliviado. As sombras, no entanto, não desistiram facilmente. Continuaram a persegui-lo, uma presença sinistra que o acompanhava enquanto ele corria de volta para a área de descanso deserta.
A névoa espessa e a chuva persistente pareciam aumentar a sensação de desespero. O caminhoneiro, ofegante, alcançou seu caminhão. Com mãos trêmulas, ele girou a chave de ignição, sentindo o rugido do motor como uma resposta à sua urgência. As sombras pareciam recuar diante da luz do caminhão, mas não desapareceram completamente. Envolto na tensão do momento, o caminhoneiro acelerou, deixando para trás a parada deserta e as sombras que tentavam se apegar ao seu veículo. O caminhoneiro dirigiu por quilômetros, deixando para trás a parada deserta e as sombras que o assombravam. O motor do caminhão rugia, como se estivesse empurrando o medo para longe com cada quilômetro percorrido. A chuva diminuiu gradualmente e a névoa começou a se dissipar. Ele olhou pelo retrovisor, meio esperando ver as sombras ainda à espreita, mas tudo o que viu foi a estrada vazia e úmida. E assim, o caminhoneiro dirigiu pela estrada iluminada pela luz da lua que finalmente começava a romper as nuvens, deixando para trás a parada deserta e as sombras inquietantes. Segundo relato, o ataque sobrenatural. Marcos conduzia seu caminhão pela estrada deserta, envolto pela escuridão da noite. O ronco constante do motor ecoava na solidão da estrada vazia. O céu estava repleto de estrelas, mas uma névoa sutil cobria o horizonte distante. Em um instante, uma pequena van surgiu do nada, ultrapassando Marcos com uma velocidade surpreendente. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto observava o veículo desaparecer na escuridão. Contudo, algo inesperado aconteceu. Da porta traseira da van, algo foi lançado escapando para a estrada escura. Marcos, intrigado e cauteloso, tentou vislumbrar o que caíra da van. Mas a escuridão da noite encobria os detalhes. Antes que pudesse reagir, a misteriosa forma deslizou por baixo de seu caminhão com um som surdo. O barulho reverberou na noite, criando uma sensação inquietante que pairava no ar. O caminhoneiro, agora tenso, percebeu um som desconcertante vindo de baixo de seu veículo. Era como se garras invisíveis arranhassem a lataria do caminhão, produzindo um som metálico e arrepiante. Uma sensação de apreensão se apossou de Marcos, e ele reduziu a velocidade tentando entender o que estava acontecendo. Os barulhos abaixo do caminhão intensificaram-se, ecoando como um aviso sinistro na noite. Marcos sentia a vibração dos arranhões na lataria, como se algo tentasse romper as entranhas do veículo. A tensão crescia a cada momento, e o caminhoneiro, agora em alerta máximo, tentava discernir a origem desses sons perturbadores. Enquanto dirigia lentamente, a luz fraca dos faróis revelou sombras escuras e sinistras ao redor do caminhão. A paranoia envolvia Marcos quando percebeu que algo indescritível, estava espreitando na escuridão. A estrada que outrora era sua aliada, agora tornava-se palco de um pesadelo noturno. O que começou como uma viagem tranquila, transformou-se em um enigma sobrenatural. Marcos, com a mente repleta de perguntas e o coração acelerado, avançava pela estrada, sem saber o que aguardava na próxima curva da noite interminável. Com o coração disparado, Marcos sentiu a presença ameaçadora das garras sombrias contra o vidro de seu caminhão. Movido pelo pânico, fechou os olhos, invocando uma prece silenciosa por ajuda divina. Acelerou seu caminhão desesperadamente, esperando que a criatura se soltasse da lataria e desaparecesse nas sombras da estrada. A densa névoa continuava a fechar-se à sua frente, aumentando a sensação de claustrofobia. Então, uma luz branca intensa, como um raio celestial, rompeu a escuridão. Ao mesmo tempo, um som estridente ecoou, tirando Marcos momentaneamente da consciência. Quando recobrou os sentidos, percebeu que tinha entrado na contramão, um carro vindo em sua direção. Com habilidade e reflexos rápidos, conseguiu frear a tempo, evitando uma colisão iminente. A luz ofuscante se dissipou, revelando a estrada deserta à sua frente. Marcos desceu do caminhão ainda tremendo e contou a história ao motorista do carro que tinha vindo em sua direção. No entanto, o outro condutor olhou para ele com incredulidade, achando a narrativa absurda.
Sombras? Não tinha sombra nenhuma, seu maluco, disse o motorista afastando-se rapidamente. Marcos, perplexo, olhou para trás, onde a densa névoa e as sombras pareciam ter se dissolvido. A estrada, agora iluminada pela luz da lua, estava novamente silenciosa e tranquila. Ele se perguntou se o encontro com as sombras e a luz branca tinha sido um episódio real ou apenas uma manifestação de sua mente em meio ao caos da estrada noturna. Com um suspiro profundo, Marcos voltou para a cabine de seu caminhão, ciente de que nem todas as batalhas espirituais se manifestam de maneira visível aos olhos humanos. E assim, guiado pela incerteza, ele continuou sua jornada pela estrada. Terceiro relato: o acidente sobrenatural. Adam, motorista de caminhão, um homem audacioso que desafiava o mundo com resolução, sentiu a fúria crescer quando um carro totalmente preto o ultrapassou em alta velocidade na sinuosa rodovia. Movido pelo instinto competitivo, acelerou, colando-se ao carro desafiador. Inexplicavelmente, o carro preto freou bruscamente e realizou uma manobra arriscada, girando pela pista. Adam, com reflexos afiados, conseguiu parar a tempo, evitando uma colisão iminente. O coração ainda palpitando, desceu do caminhão, pronto para confrontar o motorista do carro. No entanto, ao se aproximar, percebeu que o condutor estava chorando em desespero. "Não foi minha culpa. Ela apareceu do nada", dizia o motorista do carro entre soluços. Intrigado e surpreso com a reação inesperada, Adam pausou por um momento. A raiva inicial deu lugar à perplexidade diante do choro repentino do outro condutor. A estrada, antes um campo de batalha, transformou-se em um cenário de compaixão e confusão. Adam, agora hesitante, tentava entender o que poderia ter causado tamanha aflição no motorista do carro preto. O motorista do carro continuava a repetir em desespero: "Ela apareceu do nada, não foi minha culpa." No entanto, nada podia ser avistado nas proximidades da estrada que justificasse tamanho desespero. "Aquela criança, ela apareceu do nada?" gritava o motorista, seus olhos arregalados buscando respostas que o cenário silencioso não oferecia. No entanto, não havia sinal algum da suposta criança na estrada deserta. À medida que a perplexidade se aprofundava, a rodovia transformou-se em um labirinto de suspense, onde a linha entre a realidade e o inexplicável se tornava cada vez mais difusa. Adam, agora cauteloso, questionava-se se aquelas estranhas palavras escondiam algum mistério além da compreensão humana. O motorista do carro continuava a repetir em desespero: "Ela apareceu do nada, não foi minha culpa." No entanto, nada podia ser avistado nas proximidades da estrada que justificasse tamanho desespero. De repente, um outro carro parou na cena, e o novo motorista, preocupado se seria um acidente, perguntou o que havia acontecido naquele local e se precisavam de ajuda. Adam contou a história do acontecido, e o novo motorista, ao ver a perplexidade nos rostos dos outros, soltou uma risada desconcertante. "Vocês só podem estar brincando, vocês são tão supersticiosos a ponto de cair em histórias de crianças." Então o novo motorista contou: "O acidente ocorreu numa noite nebulosa, quando a visibilidade era mínima. O motorista, incapaz de ver a pequena menina na escuridão, não conseguiu evitar a colisão. O lamento da comunidade foi profundo, mas a memória daquela noite terrível ecoou além da dor imediata. Dizem que desde aquela tragédia, a alma da menina permanece ligada à estrada onde perdeu a vida. E então, como um eco do passado, a figura fantasmagórica da menina emerge na estrada. Vestida no uniforme escolar que nunca envelheceu desde aquela noite fatídica, ela revive o momento do atropelamento, caminhando pela estrada como se estivesse a caminho da escola. Os outros motoristas, agora envolvidos pela aura misteriosa da lenda, trocaram olhares nervosos. A estrada, antes apenas um caminho físico, transformou-se em um portal para histórias de fantasmas e mistérios. Enquanto o vento sussurrava entre as árvores e a lua testemunhava o inusitado encontro, os três homens seguiram seus caminhos, carregando consigo não apenas a história compartilhada,
mas também uma sensação de que algo além do tangível habitava aquela estrada solitária. O mistério da menina perdida continuaria a assombrar aqueles que ousassem viajar por aquelas curvas na calada da noite. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Inscreva-se no canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sino de notificações. Até o próximo vídeo.